paz do Senhor, irmãos. Eu sou Maria Paiva. Bom, tô aqui gravando mais um áudio para falar das escrituras, mostrar, levar você a refletir, a meditar sobre mais uma heresia, Deixando bem claro, como já deixei alguns áudios anteriores, que eu não defendo religião e não defendo igreja, Até porque eu também, dependendo da igreja, se ela engana as pessoas, se ela se aproveita das pessoas, pode ser até evangélico, sou totalmente contra, também vou chegar a fazer áudios falando a respeito disso, Sobre a prosperidade, sobre o apego aos bens, sobre o evangelho que é pregado por interesse em algumas igrejas evangélicas, eu vou falar disso também, Que é algo que Deus condena, a pessoa se aproveitar das outras pessoas, visto que o próprio Senhor Jesus Cristo, ao pregar, ao fazer milagres e até ao ressuscitar mortos, ele nunca cobrou nada. Então, dependente de qualquer igreja que faz isso, está totalmente errado. Mas nesse áudio eu queria esclarecer mais uma heresia, Uma heresia que eu conheço, que eu ouço muitas pessoas falar. Da antiga religião a qual eu pertencia, Qual eu já fiz parte dela. Conheço bem alguns pontos, que é a católica, Fui de lá por 23 anos. Bom, sim, A confirmação de dizer que Maria foi mãe, tá certo, mãe de Jesus, Sim, Maria foi mãe de Jesus, E Jesus é Deus. Então, por que dizemos que Maria não é mãe de Deus, Porque Maria foi mãe de Deus, mas não é mais, Por que não? Jesus veio ao mundo como um bebê e se tornou homem. Jesus sentia fome, sede, sono, como um ser humano, Ele tinha tudo isso, ele sentia tudo isso. Mas veja, Jesus aqui, ele foi servo. Lá em cima ele não é servo, ele é Senhor. Jesus, ele sentia fome, sede, sono aqui como um ser humano, Lá em cima, será que ele sente? Claro que não. Jesus aqui foi perseguido, torturado, morto. Será que lá em cima ele é torturado, ele é perseguido? Como homem ele morreu, será que como Deus ele morre? Para você ver, o que Jesus passou aqui já não se encaixa com lá em cima, Porque aqui foi necessário, foi apenas um período. Não é porque Jesus aqui foi coroado com a coroa de espinho que lá em cima ele está sendo coroado com a coroa de espinho. Foi um período em que ele passou, um período que ele viveu como homem. Lá em cima ele não está como homem no sentido de estar no corpo que ele veio aqui, Jesus está lá em cima no corpo, mas um corpo glorificado, Não um corpo humano, o qual ele viveu aqui. Justo que a palavra do Senhor nos diz que o corpo e o sangue não herdam o reino de Deus. Jesus está lá em cima glorificado, que é o corpo de glória que nós ganharemos no arrebatamento, Tanto os que serão arrebatados em vida, quanto os que serão ressuscitados. É neste corpo de glória que Jesus está lá em cima. Jesus não está naquele corpo o qual ele viveu aqui embaixo. Então, como Jesus está no céu? Como servo que veio à terra? Ou como Deus que criou todas as coisas? Como Deus, Então Deus tem mãe? Deus nasceu? Deus foi gerado? Sua mãe veio primeiro ou foi ele? Pela lógica humana, Maria foi mãe de Jesus que nasceu e viveu como homem aqui na terra. Mas pela lógica divina, Maria não é mãe de Jesus celestial, Porque Jesus já existia muito antes de Maria. Porque Jesus é Deus e Deus existe desde o princípio, conforme está em Gênesis 1, em que tudo foi criado por Jesus. Jesus criou todas as coisas. A palavra de Deus criou todas as coisas, Jesus é a palavra, E Jesus é Deus. João 1, diz que ele é a palavra e é Deus, E em João 3 ele é o Criador, O Criador não pode ser criado,
Por quê? Porque o Criador é o que criou todas as coisas. E ele mesmo não foi criado por ninguém, né? Visto que ele existe desde o princípio. Ele mesmo disse, eu sou o princípio e o fim. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Ou seja, ele não tem começo e ele não tem fim. Então, pela lógica divina, pode o Criador ser criado pela criatura? Né? Ou será a criatura criada pelo Criador? Né? Maria é filha ou mãe de Deus, pela lógica divina? Né? Pela lógica humana, ela é mãe, mas pela lógica divina, ela é mãe de Deus ou ela é filha de Deus? Né? Levando em conta que Jesus é Deus, né? E existe desde o princípio, muito antes de Maria. Né? Como você pode ver, o que Jesus passou e viveu aqui, ele já não passa mais e nem vive. Né? Aqui ele era servo, lá em cima ele é Senhor. Aqui ele servia, lá em cima ele é servido. Aqui ele se apresentou como filho e lá em cima ele é o próprio Deus. Você viu a diferença, né? Tudo foi necessário. Aqui ele tinha mãe, tinha irmãos, apesar de alguns negarem, né? Tinha parentes. Lá em cima ele é pai de todos, porque Deus é pai, né? E Jesus é Deus, né? Alguém já viu alguém dizer que Deus ele tem pai, ele tem irmão? Claro que não, porque Deus ele é pai, ele é o criador, ele não foi criado, né? Então, pela lógica divina, Deus é o criador, Deus não é criatura. A partir do momento que ele foi criado ou gerado por alguém, ele se torna criatura e já deixa de ser criador, né? Ó, tudo que Jesus passou e viveu aqui fazia parte da sua missão. Ele foi coroado com a coroa de espinho, mas ele já não está mais com ela sobre a cabeça, né? Porque hoje ele está com a coroa de ouro e glória lá em cima. A única coisa que Jesus foi aqui e ainda é o nosso Senhor e Salvador. Porque assim como ele foi aqui, ele veio como Senhor e Salvador, ele não deixou de ser, lá em cima ele continua. Isto é a única coisa que permanece. O que muitos não entendem, confunde as coisas. Veja, antes de Jesus vir, ele era Deus e se fez homem. Né? Quando ele cumpriu a sua missão e subiu novamente ao céu, de homem ele voltou a ser Deus, tudo voltou a ser como era. Né? Ele passou a deixar de ser servo para se tornar Senhor de novo. Ele que aqui servia, ele voltou a ser servido, tudo voltou como era desde o princípio, porque foi uma etapa em que ele precisava passar, mas que hoje ele já não passa mais, já não é levado em conta, né? Já não podemos mais assemelhar tudo ao Jesus daqui com o Jesus lá de cima. O Jesus daqui foi coroado com coroa de espinho, Jesus lá em cima não está coroado com a coroa de espinho não. Né? Jesus aqui ele não tinha nem onde morar, lá em cima o céu é inteiro dele. Então, Jesus ele é Deus, né? Podemos dizer que Deus tem mãe? Que ele foi gerado? Então ele não é o Criador? Ele não existe desde o princípio? Se Deus tem mãe, então sua mãe teria que ser mais velha do que ele, né? Por quê? Porque primeiro vem a mãe, depois vem o filho. A partir do momento que nós defendemos que Deus tem mãe, né? Então ele veio depois. Por quê? Porque a mãe vem primeiro, o filho vem depois. Então, para ele ter mãe, a mãe dele tem que ser mais velha e criadora, né? Visto que a mãe vem primeiro e o filho vem depois. Então, podemos dizer que Jesus veio depois de Maria, visto que as escrituras comprovam que ele existe desde o princípio. Jesus disse que antes de Abraão existir, ele disse, eu sou. Antes de Abraão existir, Abraão viveu muito antes de Maria. Jesus disse que já conhecia Abraão. Jesus já se apresenta em várias passagens do Novo Testamento, falando com as pessoas como ele mesmo foi ter com os pais de Sansão, o anjo do Senhor. O Senhor Jesus Cristo falou com os pais de Sansão. Não é à toa que eles ficaram apavorados e diziam, nós vamos morrer por quantos temos visto a Deus. Né? Porque era o próprio Senhor Jesus Cristo, ele já se apresentava. Lá no Antigo Testamento ele já se mostrava, falava com as pessoas e alguns reconheciam a diferença que havia entre o anjo, como Gabriel, como Miguel, né? Que é um anjo do Senhor, para o anjo do Senhor, que é o próprio Senhor Jesus Cristo, por causa da glória. Eles reconheciam,
né? E ele falou com várias pessoas que reconheceram, né? Reconheceram como quando ele mesmo, né, falou, foi até Abraão para dar notícia de que Sara, né, mesmo sendo estéril e velha, daria a luz ao filho. Foi ele mesmo que esteve lá, né, e deu o recado, se eu não me engano. Já faz tempo que eu li, mas acho que foi o Senhor sim, né? Porquanto Sara até sorriu, né? Se a mulher está falando besteira, a Bíblia fala que o Senhor, ele ouviu, né, o riso de Sara e perguntou por que Sara sorriu. Por acaso há algo impossível para Deus? Tá lá em Gênesis, pode ler. Muito antes de Maria existir, muito antes do mundo ser criado, Jesus já existia, porque ele é o Criador. Ele criou todas as coisas, o mundo, as pessoas, conforme está em João 1:3. Todas as coisas foram feitas por ele e sem ele nada do que foi feito se fez. Ou seja, ele criou tudo e sem ele nada poderia ter sido criado, porque ele não é criatura, ele é o Criador. Ele criou todas as coisas e ele mesmo não foi criado por ninguém. Porquanto ele disse, eu sou o princípio e o fim. Então, daí você conclui, qual é o certo dizer? É que Maria foi mãe de Deus, do Jesus que viveu aqui na terra como no céu, né? O que ela ainda é, levando em conta que Jesus voltou ao céu, já não é servo, é Senhor e é Deus. E levando em conta que Deus, ele não foi criado, ele não foi gerado. Como eu já expliquei, ele é criador, ele criou todas as coisas, né? Ele é o princípio e ele é o fim. Ele não foi criado, porque a partir do momento que ele é criado, ele se torna criatura. Então, ele é criador. Por quê? Porque ele criou todas as coisas e não foi criado por ninguém. Quando Jesus veio por meio de Maria, ele não estava nascendo, ele não estava passando a existir quando nós, né, passamos só a existir quando somos infiltrados no ventre de nossa mãe, né? Com a sementinha que começa a brotar. Não, Jesus, ele apenas se revelou ao mundo, porque ele já existia, né? Ele se revelou de uma maneira mais sublime, visto que lá no Antigo Testamento ele já se revelava às pessoas, né? Se você for ler, você vai ver várias vezes o Senhor aparecendo e falando com várias pessoas, né? Como, acho que Gedeão, né? O Senhor falou com ele, com várias pessoas do Antigo Testamento. Foi o próprio Deus que foi falar com eles. O Senhor não mandou recado, não mandou anjo ir. O Senhor foi, né, diretamente falar com eles, né? E Maria, ela também é filha, porque Deus é pai, né? É criador e ela é uma criação de Deus, como todos nós, né? Então, Maria sendo filha, como poderia ela ser esposa de Deus? Maria casou com Jesus, sendo que a própria igreja diz que ela foi e é mãe dele? Como pode um filho casar-se com a própria mãe? E como pode Deus ter esposa se ele nunca casou? Você concorda que Deus é pai e esposo de Maria? Concorda que Deus casou-se com a própria filha para dizer e defender, até mesmo nos cânticos, como no ofício, no mês de maio, que eles cantam muito isso, né? Esposa de Deus, né? Como você pode ver, é só uma questão de raciocínio. Se Deus não tem mãe, não tem pai, tem irmão pela lógica divina, porque ele não foi criado, que dirá ele vai ter esposa, né? Sem falar que devemos levar em conta que Maria já tinha esposo, Maria já estava noiva, como que ela poderia ser esposa de Deus se ela já tinha noivo? O próprio Deus, né, fala que ela tem noivo, né? Vamos ver o que as escrituras diz, né? Veja, ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, né, isto é, noiva, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Mateus 1:18, né? Aqui cita Maria como noiva de José. E José, despertando do sonho, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara e recebeu a sua mulher. Mateus 1:24. De acordo com essas passagens, o esposo de Maria é José e não Deus, como dizem,
né? Então, como diz que Maria é a esposa de Deus, se o próprio Deus diz por intermédio de Mateus, que é José, Deus está mentindo, né? As escrituras todas foram escritas por homem, mas foi inspirado por Deus, pelo próprio Espírito Santo, né? Como você pode ver, o profeta Isaías, né, considerado um dos maiores livros da Bíblia, um dos profetas maiores, considerado profeta messiânico, ele mesmo foi um dos que mais profetizou a vinda de Jesus Cristo, mas ele não entendia. Ele escrevia, ele falava, mas ele não entendia o que era aquilo que o Senhor falava por meio dele. Como muitos profetas não entendiam e chegaram a perguntar, como Daniel, por exemplo, que teve a visão dos últimos tempos. Se eu não me engano, ele perguntou ao Senhor quando isso se daria. O Senhor cela, Daniel, porque não é para agora, é para muito longe, não é para o teu tempo. Né? Ou seja, os profetas profetizavam, mas eles não sabiam o que eles mesmos estavam falando, porque eles falavam, o Espírito Santo falava por meio deles, né? Como Pedro, por exemplo, Pedro ele nunca tinha pegado nem na escritura para ler, Pedro não sabia ler, Pedro era analfabeto, mas quando Pedro ele pregava, ele falava, ele citava tudo que estava nas escrituras, né? Tanto que os líderes religiosos, eles acompanhavam o que Pedro falava nas escrituras e ficavam se perguntando como é que pode este homem ser analfabeto, sem instrução e dizer tudo que está escrito aqui. Por quê? Porque o Espírito Santo falava por intermédio de Pedro. E o Espírito Santo conhece bem aquilo que ele mesmo escreveu, então era o Senhor que estava falando, né? Era o Senhor que estava falando. Então tá aí para você ver como são tantas as heresias, né? E algumas chegam até a fazer de Deus um Deus que seria capaz de fazer aquilo que ele mesmo condena e abomina. Que segundo a lei, o próprio Deus proíbe uma filha de se casar com o próprio pai. Se você for ler lá em Levítico, né? Em Deuteronômio e Levítico, inclusive em Levítico 19, tem a lei do Senhor, o Senhor abomina um primo de se casar com outro, né? O filho de tomar esposo, a mulher do seu pai, que dirá, né? Irmãos com irmãos, Senhor permitiu no começo, porque era necessário. Qual é a necessidade que hoje tem de um irmão casar com o outro? Não tem nenhuma. Então, quando o Senhor viu que não havia mais necessidade, o Senhor proibiu esse tipo de relacionamento. Então, se ele mesmo proibiu, como é que ele ia ser esposo da própria filha? Como ele diz, né? Que Maria é esposa de Deus, sendo que Deus é pai dela. E como pode ser ela ser mãe, filha e esposa ao mesmo tempo de Deus? Isso entra na sua cabeça? Maria ser mãe, filha e esposa de Deus ao mesmo tempo. Aqui ela só se encaixa como filha, segundo, levando em consideração que Deus existe desde o princípio, né? Que ele tem filhos, mas ele não tem pai, ele não tem mãe, ele não tem esposa, então ela se encaixa como filha, né? Se eu tinha errado, eu acho difícil. Acho que é só uma questão de raciocínio. Então, segundo a divindade do Senhor, né? Ele não é filho e ele não é esposo de ninguém, porque ele é pai de todos, né? Pai, porque ele é o Criador, né? Então tá aí, só para você meditar, para você ver, você concorda com isso, né? Você concorda que Deus ele tem mãe, que Jesus quando ele se revelou, ele passou a ter mãe, que nós podemos dizer que Deus ainda tem mãe, né? Visto que uma mãe veio primeiro do que o filho. E como eu já expliquei pela lógica divina, nós sabemos que Maria não veio primeiro. Maria nem foi a primeira mulher, que a primeira mulher foi Eva. E nem por isso Eva é considerada, né, mãe, isso aqui de Deus. Mesmo ela tendo vindo antes, que dirá Maria, né? Pela lógica divina. Levando em consideração que o que Jesus foi aqui, né, embaixo, ele já não é lá em cima. Porque a única coisa que ele foi aqui, que ele ainda é lá em cima, é o nosso Senhor, Salvador e Deus, né? E nós sabemos que naquela época muitos não tinham conhecimento de que ele era Deus, porque ele se apresentou ao mundo como filho. Nem mesmo os discípulos, os apóstolos, eles não tinham conhecimento, porque o entendimento não tinha sido lhe dado ainda, né? Você nunca vai ver o discípulo falando de Jesus Cristo como Deus, enquanto Jesus está no meu texto. Por quê? Porque Deus não revelou a eles, né? Mas somente depois que Jesus sobe ao céu, os apóstolos então compreendem que Jesus é Deus, tanto que João escreve defendendo isso,
né? E a maior prova, né, está aí quando o Senhor fala do Pai e o Filipe pergunta, né? Filipe diz, mostra-nos o Pai, porque ele não tinha o entendimento de que Jesus e o Pai eram o mesmo, porque o Espírito Santo ainda não tinha dado entendimento, porque ainda não tinha chegado a hora. Mas quando Jesus partiu o céu, o Espírito Santo deu o entendimento, eles então puderam entender que aquele Jesus que estava no meio deles não era só filho, mas era Deus. Aí eles começaram, aí você vê que eles já começam a pregar falando tanto que Jesus é filho, como Jesus é Deus, como o próprio apóstolo Paulo, né, fala de Jesus Cristo como Deus. Você vê, Jesus é Deus, né? Ele é Deus, embora alguns neguem, mas ele é Deus. As escrituras inteiras comprovam isso, que ele é Deus. Não existe outro, né? Então tá aí, para você meditar. Que a paz do Senhor esteja com todos, agora e para sempre. Amém.